para trabalhar com banco de dados, você pode trabalhar com vários bancos de dados. Pode trabalhar com MySQL, bastante utilizado, Postgre, bastante utilizado, e o SQL Server, bastante utilizado. O SQL Server é bastante utilizado, inclusive, profissionalmente. Também tem o Oracle. Então, é indiferente. Existem vários tipos de bancos de dados e cada um com seus prós e contras. A gente vai trabalhar, eu vou trabalhar aqui com vocês com o SQL Server. Por quê? Por dois motivos. Primeiro, porque é muito utilizado no mercado. No mercado de trabalho. Muitas empresas utilizam mesmo. Segundo, porque existe uma versão gratuita que você pode instalar na sua máquina e utilizar. E aí você não fica limitado a ter que comprar ou alguma coisa desse tipo. Também ele é muito simples de instalar e de usar. Então a gente vai utilizar essa versão. Mas não se preocupe, se você vai trabalhar com MySQL, já está acostumado, já instalou, sabe pelo menos ali operar o básico, os comandos SQL são bastante similares, se não idênticos, entre os bancos de dados. Bom, a primeira coisa que você vai precisar é ter o banco de dados. Você tem duas opções para trabalhar com banco de dados. Ou você vai baixar uma versão gratuita da Microsoft, que é essa versão aqui, ó, SQL Server Express. Essa versão ela é gratuita, você pode instalar, você não pode usar profissionalmente, mas você pode instalar, pode brincar com ela, pode fazer muitas coisas. Ele faz tudo que um banco de dados faz, tem um limite de 10 GB. Óbvio, a gente não vai nem chegar perto disso aqui, porque a gente vai fazer só pequenas brincadeiras, mas até para coisas mais sérias, o Express já atende, né? Já funciona bem. Então você pode fazer o download aqui do seu SQL Server Express. Pega a versão mais recente que tiver disponível, não faz muita diferença entre uma versão e outra, tá? Para os nossos objetivos aqui. Isso é uma forma de fazer. Qual é o problema disso? Qual é a desvantagem? A desvantagem é que você vai instalar isso no seu computador. Então, toda vez que você ligar o seu computador, vai carregar o SQL Server Express, isso pode pesar um pouquinho na tua máquina, não sei como é que ela é, então é uma decisão que você tem que tomar. Geralmente não dá muito impacto não, mas fica aí o aviso. Outra opção é você contratar um banco de dados na nuvem, um banco de dados aí em qualquer servidor de hosting desses da internet. Por exemplo, eu faço isso, né? Eu utilizo esse provedor aqui, o interserver.net. Não estou fazendo propaganda e nem ganho comissão. Então, só para compartilhar com vocês mesmo. Eu utilizo aqui, né? Eles têm várias opções de web hosting. E para nós que queremos utilizar o SQL Server, essa aqui, ó, a ASP.NET é a melhor, porque ela permite o uso do SQL Server. Então tá aqui, ó, $8 por mês. Inclusive eu estou vendo agora que aumentou, eu pago $5 por mês, talvez por ser cliente mais antigo, mas $8 por mês você vai ter direito a criar um banco de dados lá. N bancos de dados, infinitos bancos de dados. Aqui, por exemplo, você tem esse visual aqui, quando você tem uma conta, você logou, tem o visual, você vai ter o Plesk, e o Plesk vai te dar acesso a esse ambiente aqui, ó, onde eu tenho vários sites. Na verdade, isso aqui não é só para o banco de dados não, tá? Quando você assina esse pacote, você tem direito a criar sites, ter bancos de dados lá onde os sites vão acessar, um hosting completo. Mas você também pode criar bancos de dados independentes, como esse que eu criei aqui, ó. Banco de dados, aula banco de dados. Criei aqui, não tem nada ainda, acabei de criar, ele é do tipo SQL Server e eu posso usar ele lá. Bom, seja na sua máquina local, instalado aqui o SQL Server que você baixou, esse aqui na verdade, tá? O Express Edition. Seja esse aqui que você instalou na sua máquina, seja esse que está lá no servidor, lá na internet, tanto faz. Você vai precisar de uma ferramenta para acessar esse banco. É isso mesmo. Você instala o SQL Server na sua máquina e não tem uma ferramenta para acessar o SQL Server que você acabou de instalar. Você tem que ter uma ferramenta. Todos os bancos de dados são assim, tá? Você tem o SGBD, o banco de dados mesmo, que está operando ali no equipamento, e você precisa de um software para acessar esse banco e mandar comandos para esse banco de dados. Então, mesmo que você tenha instalado na sua máquina, você não tenha nada para acessar. Para acessar, você vai usar uma ferramenta da Microsoft chamado SQL Server Management Studio, o SSMS. O SSMS é só você botar lá no Google mesmo, né? SQL, aqui, ó, Management Studio. Ele vai te dar aqui várias opções, já está até linkado aqui, que eu estava na página agora. Cliquei aqui, aí aqui, ó, baixar, download gratuito, ele é pesadinho, tá?
Esse não tem como escapar, você vai ter que ter isso na sua máquina. Tem uns 2 GB de espaço que ele consome e tal, mas tem que ter, tá? E esse camarada, o SMS, tem este visual aqui. Quando você chama ele, você vai se conectar e aí vai aparecer aqui o nome do seu banco de dados, a senha do usuário e, aliás, o nome do usuário e a senha do usuário. Poxa, mas onde eu acho essa senha? Bom, quando você instala o SQL Server no seu computador, ele vai te pedir o nome de usuário e uma senha que você vai usar depois. Se você utiliza essa versão lá na web, quando você criar aqui um banco de dados, ele vai te pedir o nome de usuário e uma senha. É só você anotar isso daí e usar aqui na hora de conectar. Então, eu vou me conectar, eu já me conectei a esse banco de dados que está lá no meu servidor. Esse aqui, ó. Ele tem aqui os diagramas, tabelas, exibições, recursos, etc, etc, etc. Eu não vou entrar muito no detalhe da ferramenta, tá? Porque a gente quer estudar aqui banco de dados, a modelagem de dados, como criar tabelas e relacioná-las. Então, tabelas. Que tabelas eu tenho aqui? É um pouquinho lento, tá? Porque como eu tô lá fora, né? Tem um link, etc, fica um pouquinho mais lento. Então, ó, não tem tabela nenhuma. Se tivesse alguma tabela, apareceria aqui. Então, vamos criar a tabela. Para criar a tabela, existem os comandos específicos que eu não vou usar aqui, tá? Mas, por exemplo, SQL create table. Aqui você vai achar isso aqui em vários sites explicando como criar tabela. Aqui, ó. Você tem aqui o W3 Schools, é muito interessante esse site. Ele, na parte aqui de SQL Database, ó, como criar um banco de dados, ó, create database, como fazer um backup, como criar tabela, como alterar a tabela, todos os comandos certinho. Basta criar lá e pronto. E funciona. A gente não vai fazer isso para criação, para a gente... Primeiro que na prática do dia a dia, quando preciso criar uma tabela no banco de dados, eu faço pelo modelo visual mesmo. É mais prático, é mais rápido. Geralmente eu desenvolvo aplicações em .NET, com C Sharp, e aí eu uso um método de criação automática do Entity, que funciona dentro do C Sharp. A gente não vai entrar nesse detalhe aqui, né? Não vem ao caso. Mas para criar uma tabelinha ou duas, se precisar lá no banco, eu venho aqui, ó, botão direito, novo, tabela. Ele vai abrir um espaço para eu escrever aqui o padrão, né? Os campos que a minha tabela tem que ter. As tabelas, não tem problema, só dar ok aqui. Vão ter o nome da coluna e o tipo, tá? E aqui pergunta se vou permitir nulo ou não. Então, eu vou botar aqui, olha, código, tabela do tipo, aí tem vários tipos aqui. Não vou entrar no mérito de explicar cada uma, tá? Mas geralmente a gente usa aqui, olha, o varchar, o int, o varchar é para caractere, né? Só que var é de variável. Tem aqui o int, tem o money, tem decimal, tem datetime, etc, etc. Te recomendo uma leitura sobre tipos de dados do SQL Server. E aí você vai me perguntar, mas é igualzinho no MySQL? É muito parecido, né? Muitos desses tipos são idênticos em todos os bancos de dados e alguns bancos de dados possuem tipos próprios, específicos dele. Então, a gente vai usar aqui, ó, para esse campo aqui, vou usar int. Código, nome, aqui eu vou usar varchar 50 e pronto, tá bom isso daqui. Criei aqui código e nome. Eu vou gravar essa tabela. Note que eu permito que ambos os campos sejam nulos, ou seja, se eu começar a digitar dados aqui e deixar campo em branco vazio, ele vai deixar como nulo, ele vai permitir. Se eu marcar como desmarcar isso aqui, ele não permite, ele obriga você a digitar uma informação qualquer ali, tá? Então, vamos lá, vou gravar aqui. Ele está perguntando o nome da tabela, eu vou botar aqui, ó, funcionários. Então, supondo que essa tabela fosse uma tabela de funcionários. Pronto, maravilha, criei a tabela, já está criada. Ela não aparece aqui, ó. Poxa, criei a tabela, ela não aparece. O que eu faço? Botão direito aqui em tabelas, atualizar, só para ele perceber que a tabela existe. Apareceu aqui embaixo, ó,
Nesse caso aqui, aparece aqui o nome do meu usuário, que é aula banco de dados, ponto funcionários. Se você instalou a tua máquina local, o SQL Server, vai aparecer dbo.funcionários. Então, botão direito aqui, e eu posso editar dados dessa tabela. Mais uma vez lembrando, é um pouquinho lento porque eu estou acessando remotamente um banco de dados em outro lugar. Se você tiver local, isso vai ser imediato. Aqui, André. Maria. Opa, tá complicado. Até para mudar de registro, ele demora um pouquinho. Porque ele está indo lá no servidor, cada vez que eu mudo de linha, ele está indo lá no servidor gravar essa informação. Pronto, criei aqui 5 registros no meu banco de dados, né? Vamos ver. Fechei aqui. Eu não consigo ver os dados aqui. Só eu tenho que ter algum comando para acessar esses dados. Mas veja as colunas desse banco. Ó. Clicar aqui, coluna, código e nome. São os 2 campos que eu criei. Quero criar de novo? Botão direito, quero aumentar, criar mais campos, mudar a estrutura. É só botão direito, design. E aí ele vai sempre dar essa mensagem aqui, só ignorar. Dá quando está no remoto, tá? Mas aqui no local não. Na configuração que eu estou trabalhando está acontecendo isso. Talvez na sua não aconteça. Posso vir aqui e adicionar, por exemplo, aqui a idade, que é do tipo inteiro. Vou fechar, salvando. Ele vai salvar essa informação. E mais uma vez, ó, não aparece aqui, ó. Poxa, não aparece. Botão direito, atualizar. Ele vai atualizar. Opa, já apareceu a idade. Então, se eu vier aqui e botar aqui editar, que é o que a gente fez da outra vez, olha aqui o que acontece. Aparece tudo como nulo, porque ele permite nulo. E aqui eu posso colocar a idade. 40, pode ser 49 também. Maravilha. Está aí criado, né? Já estão os meus dados também colocados nessa tabela. Bom, isso é o que a gente pode fazer de maneira visual. Mas a gente vai aprender agora, para finalizar essa primeira aula, a gente vai aprender agora a acessar esses dados, a selecionar esses dados, tá? E através de comandos SQL. Esse sim, você precisa aprender para conhecer realmente e operar um banco de dados. Como é que a gente faz isso? A gente vai criar uma janela aqui, que é uma janela onde nós vamos realizar a consulta. Então, nova consulta. Opa, apareceu uma janela. Agora eu posso digitar comandos aqui, tá vendo? Então, existe um comando, e aí, de novo, o W3C lá vai ter para você todos esses comandos. Aqui, ó. Select é o comando que a gente vai usar agora. Select, o nome da coluna, da outra coluna, pode ter N colunas aqui, ou eu posso botar asterístico, que quer dizer todas as colunas. From table, e aí o nome da tabela. Isso eu posso executar. Vamos tentar fazer lá? Aqui, ó. Select, asterístico, quer dizer todos os campos. From, o nome da nossa tabela é funcionário, não é isso? Deixa eu relembrar aqui. Funcionários. Funcionários. Não faz diferença para nome de tabela se é maiúsculo ou minúsculo. Então, ó, select asterisco from funcionários, executar, esse botãozinho aqui, ele vai lá e executa. Foi no banco, buscou e mostrou a lista para mim. Eu também posso botar aqui o nome dos campos. Ó, código, nome, idade. Vou executar. Trouxe a mesma coisa. Ah, eu não quero ver a idade. Código e nome, executar. Pronto. Só vem o código e o nome. Bom, esse é bem o comecinho da história, tá? Tem muita coisa pra gente ver. Eu vou sempre falar aqui de maneira muito objetiva, muito direta. Não vou entrar em teorias e mais teorias, para a gente não gastar tempo com isso. Vamos ver na prática. E se você precisar consolidar um pouco mais as teorias, etc., você busca na internet, avança. Mas eu vou te botar aqui no caminho para você aprender a usar um banco de dados
da maneira mais básica possível, e não tão básica assim, que a gente vai fazer algumas coisinhas um pouquinho mais avançadas, mas vamos vendo isso nas próximas aulas.